Graças a Deus, é uma honra, mais uma vez, uma satisfação estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra que temos aqui no canal Jailson HMTV. Toda quarta e todo domingo estamos colocando vídeo novo aqui para lhe ajudar, para você compreender o que Deus tem realizado no nosso tempo através do ministério do sétimo anjo. Então, para nós é uma satisfação estar junto com vocês. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, certo? Que é muito importante. E não se esqueça de dar o like, porque quando você dá o like, você está avisando para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo precisa ser espalhado para as pessoas terem conhecimento desse trabalho, tá bom? Que Deus nos ajude. Muito bem. Vamos abrir as escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 7 e apenas o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, e diz assim as escrituras sagradas: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha, preste bem atenção o que o pregador, né, o rei Salomão falou. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Muito bem. E baseado nessa escritura de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, o tema da nossa palestra hoje é: eles não sabiam. Esse é o tema da nossa palestra. Eles não sabiam. Eles quem? Não sabia de quê? É aí aonde fica a pergunta. Quem são eles, irmão Jailson? Que não sabia. E qual é essas coisas? O que é que eles não sabiam? Esses aqui, que são eles, são referindo aos apóstolos de Jesus e também os mensageiros das eras. Eles não sabiam. Não sabiam de quê? Preste bem atenção que nós vamos tocar nesse ponto. Irmão, foi criado um dogma, mais uma nova doutrina dentro da mensagem da hora. Porque a gente sabe, irmão, que tem muitos dogmas foi criado dentro da mensagem, certo? A mensagem profética, a mensagem que o sétimo anjo, o profeta de Deus, William Branham, entregou, é uma mensagem pura. Mas muitos pregadores, por não seguir o padrão, por não seguir os conselhos proféticos, criou seus dogmas, seus credos, né? Tem um dogma aí, que foi criado dentro da mensagem, porque em 1957, o irmão Branham pregou 14 sermão dentro do livro de Hebreus. 14, ele pregou 14 sermão. Mas só que o livro de Hebreus tem 13 capítulos. Aí você, ó, tá vendo aí? O profeta de Deus pregou 14 sermão, ainda pregou mais um sermão além do capítulo, além do livro de Hebreu. Mas só que esses 14 sermão que o profeta pregou no livro de Hebreu chegou até o capítulo 7. E os demais capítulos, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13? Ficou faltando 6 capítulos. Aí criaram uma doutrina que do as mensagens que o profeta pregou sobre o livro de Hebreu, do capítulo 1 até o 7, isso foi para o profeta. Agora, do 8 até o 13, agora é para nós, é nós agora. Isso foi um dogma que foi criado dentro da mensagem, e por muitas pessoas não leem a mensagem, não leem a Bíblia, muitos creem nisso. Mas não, irmão, o profeta pregou todo o livro de Hebreus. Agora, só que o capítulo 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, ele pregou com outros temas. Mas por causa das pessoas, dos irmãos e de alguns pregadores não ler as mensagens, esses pastores se acham o dono e começam a criar dogma, e foi criado um dogma que o profeta pregou até o capítulo 7 e do 8 ao 13 agora é conosco. Meu Jesus, veja aí a infantilidade, certo? A falta de conhecimento, a ignorância de alguns pregadores. E as pessoas aceitam. Por que as pessoas aceitam? Porque as pessoas também não têm conhecimento. Não lê Bíblia, não lê mensagem. Mas agora foi também criado outro dogma. E o que é um dogma, irmão?
O dogma, essa palavra dogma, ela vem do latim. E no século XVII que conseguiram trazer o significado dessa palavra dogma. Século XVII. Nós estamos aqui no século XXI. Ora, 17, 18, 19, 20, 21, 14, 400 anos depois. Quer dizer, um dogma que nem muito velho também não é muito antigo, 400 anos, que os teólogos conseguiram dar o significado dessa palavra. E essa palavra dogma, dependendo do idioma que ele é traduzido, fala de princípio ou de doutrina. Então, quando se fala de dogma, você veja que isso aí se refere tanto à doutrina, mas doutrina de quem? De Deus? Não. Não. Doutrina do homem. Então, foi criada uma doutrina, e essa doutrina não é tão velha, esse dogma que foi criado dentro da mensagem não é tão antigo, isso faz o quê? Uns 3 ou 4 anos que eles criaram essa doutrina dentro da mensagem, que diz, e essa doutrina é essa, assim, ó, que esse dogma que eles criaram, diz assim, ó, que os apóstolos, Pedro, Tiago, João, até o apóstolo Paulo, que os apóstolos conheciam os mistérios. Mas será que isso é verdade, irmão? Será que os apóstolos de Jesus conheciam os mistérios? Mas eles criaram essa doutrina, eles criaram esse dogma dentro da mensagem e diz que os apóstolos conheciam os mistérios. E muitas pessoas, por não conhecer, irmão, a mensagem, por não ler a Bíblia, por não ler a mensagem, acaba acreditando nesses dogmas que esses pastores, com todo respeito aqui, eu não estou aqui atingindo a vida pessoal de ninguém. Isso aqui é uma questão doutrinária. Eu podia citar nome de alguns pastores, mas por questão de ética, né? E também para que o YouTube não venha derrubar o meu vídeo, eu não vou citar nome, mas alguns pastores, irmãos, pastores bons, gente, que são até amigos meus. Tem companheirismo comigo, mas eles criaram esse dogma. Que os apóstolos conheciam os mistérios. Mas será que isso é verdade, irmão? Será que os apóstolos, eles conheciam os mistérios? Será que eles conheciam os mistérios que estavam em oculto? Mas por que eles criaram esse dogma? Eles criaram esse dogma para combater um erro que estava também criado dentro da mensagem. De outro dogma que foi criado dentro da mensagem sobre o novo nome. Então eles criaram um dogma agora. Como é que você combate algo errado com outra coisa errada? Hein? Isso aí, irmão, é o problema. Combater um erro com outro erro. Então torna 2 erros. Porque o novo nome que as escrituras prometem lá no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, verso 17 do capítulo 12 e verso 12 do capítulo 3, não é Brana. Não é Brana. Eu até recebi uma crítica, né? E eu quero responder aqui com todo respeito, que eu citei o nome de um pregador no vídeo de domingo, quando eu falei sobre o novo nome, sobre o mistério do novo nome, e uma pessoa me criticou, disse que eu citei até o nome de um pastor que começou a pregar isso aqui no Brasil, eu recebi uma crítica dizendo, não, o pastor Osmar nunca pregou que o novo nome é Brana. Mas então essa irmã que me criticou, ou ela não entendeu o que ele pregou, ou ela não assiste os vídeos, porque pode entrar no canal do pastor Osmar, que você vai ver lá vídeos, pregações que ele cita, ele prova que o novo nome é Brana. Então, minha irmã, a senhora precisa procurar mais, escutar para você ver. O pastor Osmar morreu crendo que o novo nome é Brana. E ainda eu posso até te provar que tem alguns irmãos que saíram lá do movimento do Osmar, né, do movimento de João, como foi chamado, e ainda crê ainda que o novo nome é Brana. Então eu não estou falando coisa, eu não estou mentindo e não estou inventando coisa. Eu estou falando daquilo que eu assisti e ouvi. Então criaram essa doutrina também dentro da mensagem, esse dogma dentro da mensagem, que os apóstolos conheciam os mistérios. Quer dizer, eles criaram um dogma errado para combater outro dogma errado. Então faz o quê? Faz 2 erros. Agora você pergunta, mas irmão Jailson, os apóstolos não conheciam os mistérios ou conheciam? E aí?
os apóstolos conheciam os mistérios ou não. Para nós entender isso, a gente vai ver o que é que o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso, e depois vamos tomar o profeta de Deus, o irmão Brana, o William Brana. Porque, irmão, que você criar algo que... começar a ensinar algo que não está baseado na Bíblia e nem no que o profeta falou, você está fazendo o profeta de mentiroso. Irmão, o que tem de pessoas hoje criticando o irmão Brana não é brincadeira. Agora, essas pessoas, esses opositores que falam contra o profeta, contra a mensagem do profeta, 90% das suas pesquisas é baseado no que os pastores falam. Porque tem muitos pastores indiretamente chamando o irmão Brana de mentiroso, chamando ele de falso. Por exemplo, tem um pastor aí muito famoso que ele disse que o irmão Brana se encontra em Apocalipse capítulo 1, verso 20 e Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ele disse que Apocalipse 10, 7 não se cumpriu no ministério do irmão Brana. Não. Então você veja aí que ele sabe, indiretamente está dizendo que o profeta mentiu. Porque o irmão Brana, quando vai explicar Apocalipse 10, 7, ele diz que Apocalipse 10, 7 é um homem, é um profeta. Mas tem pastor que diz que não é. O ministério do profeta de Deus, o irmão Brana, é Apocalipse 1, 20 e Apocalipse 3, 14. E o irmão Brana, na mensagem, Senhores, esse é o tempo, 204, ele disse que Apocalipse 3, 14 e Apocalipse 10, 7 é o mesmo, é a mesma escritura, se cumpre na mesma pessoa. E quem é essa pessoa? Foi o ministério do irmão William Brana. Então tem alguns pastores, então esses opositores, eles não lêem as mensagens, eles não procuram pesquisar dentro das mensagens 100%, 90% ele vê o que é que os pastores falam aí. E muitos pastores estão errando por não ler a mensagem da forma correta. Agora, vamos tomar a Bíblia, irmão, e vamos ver o que é que Pedro fala. Eles não sabiam, eles quem? Os apóstolos e nem os mensageiros conheciam os mistérios. Vamos lá. Vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro e vamos ver o que é que Pedro fala aqui. Isso aqui é muito interessante e antes de nós ir para... Depois a gente vai para a mensagem para ver o que é que o profeta fala. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 7 de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que é que Pedro, o apóstolo Pedro, diz sobre essas coisas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vós aqui é no plural. É uma herança para todos os eleitos. Verso 5. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Na última era. Aí eu te pergunto. Pedro vivia em qual era? Ele vivia na primeira ou na última? Porque ele diz aqui no versículo 5, ó, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste a se revelar no último tempo. Quer dizer, na última era. Então, essa revelação que Pedro está falando não se cumpriu no seu tempo. Porque Pedro estava na primeira era da igreja, a era de Éfeso. E ele está referindo aqui o último tempo, a última era. Aí ele diz aqui, ó, até o versículo... Vamos adiante, verso 6. Em que grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco constristados, com várias tentações. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando foi que aconteceu, irmão, a revelação de Jesus Cristo? Foi na primeira era ou foi na última, no final da última era? Então, esses pastores que criaram esse dogma,
que os apóstolos conheciam os mistérios, eles têm de averiguar isso aí, eles têm de examinar essas coisas. Versos... Agora vamos para o verso 13 do primeiro capítulo de 1 Pedro. Olha aqui no versículo 13. Olha o que Pedro está dizendo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, olha aqui, ó. Olha o que está faltando esses pastores, esses pregadores que criaram esses dogmas. Faltando entendimento. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Pedro está mandando esperar na revelação de Jesus Cristo. E eles esperaram 2000 anos para que a revelação de Jesus Cristo viesse a acontecer. E aconteceu lá atrás. Deixa eu ler uma escritura aqui em Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Veja só, que Pedro estava falando de algo que ainda ia acontecer. E ele mandou esperar nisso. Olha aqui. Olha, bem-aventurado aquele que lê, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardar as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo, esse tempo que estava próximo, passou 2000 anos. É o tempo da revelação de Jesus Cristo, irmão. E é isso o que Pedro está dizendo aqui no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E essa revelação de Jesus Cristo, eles passou 2000 anos para acontecer. E aconteceu. Já aconteceu. Não vai acontecer. Já aconteceu. Hoje nós estamos sendo beneficiados por esses acontecimentos que aconteceu no ministério do sétimo anjo. Vamos adiante. Agora veja o versículo 19 ao 20 de 1 Pedro, para mostrar que eles não conheciam os mistérios. Eles não conheciam. Eles quem? Tanto os apóstolos como os mensageiros. Não conhecia. Porque não era para eles os mistérios. Veja aqui no versículo 19, verso 20 de 1 Pedro. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou nesses últimos tempos por amor de vós. Últimos tempos. Você veja que no versículo 5 do capítulo 1, ele fala do último tempo. E aqui no verso 20, ele fala dos últimos tempos. Os últimos tempos, irmão, você, para entender, isso tem um significado, se refere tanto às eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia, como também se refere à plenitude dos tempos que vem depois das eras. É aquilo que Paulo fala aqui em Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 10. Olha o que aqui Paulo fala. O primeiro mensageiro. Efésios 1, 10. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Quando que isso se cumpriu? Isso já se cumpriu, irmão. Isso é profecia cumprida. Nós estamos sendo beneficiados com isso. Isso se cumpriu depois que a última era terminou. Leia a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre, que onde o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele explica essa escritura. Isso já se cumpriu e hoje estamos sendo beneficiados pelo um cumprimento cabal das escrituras. Mas essa escritura se cumpriria depois da última era. Então você veja, irmão, que os apóstolos, que Pedro está declarando que viria uma revelação que se revelaria, e essa revelação aconteceria não no tempo dele, mas no último tempo, ou na plenitude dos tempos, que é depois das eras. Então essa doutrina, esse dogma está totalmente equivocado. Eles não sabiam, eles quem? Tanto os apóstolos como os mensageiros, eles não sabiam os mistérios. Agora eu vou te provar dentro da mensagem do sétimo anjo. Vamos pegar a mensagem, a era de Éfeso. Essa aqui é a mensagem pregada
Não a mensagem escrita, aqui é pregada. A era de Éfeso, do dia 5/12 de 1960, vamos pegar o parágrafo 36 ao 38 da era de Éfeso. Olha o que é que o profeta, irmão, ensina. E aí vocês, pregadores, que crê que os apóstolos conheciam os mistérios, agora examine isso e veja que não é eu, irmão Jair, que estou criando isso. É o profeta que está ensinando. Olha, parágrafo 37 ao 38 da mensagem, 36 ao 38 da era de Éfeso. Ele diz assim: que você não tem essa mensagem, que é a mensagem pregada, você entra em contato com a gráfica A Mensagem, e o irmão Hércules lá tem essa mensagem traduzida em português. Tanto essa como a revelação de Jesus Cristo também, que são mensagens pregadas. E o que o irmão Brana fala, muitas coisas ali que não se encontra no livro da exposição das 7 eras, porque o livro da exposição das 7 eras foi um livro escrito. Vamos lá. Então, olha aqui o profeta está explicando Apocalipse capítulo 1, do versículo 11 ao 20. Ele diz assim, ó: então, encontramos que ele estava de pé no meio dos 7 cachés de ouro. Ele quem? Falando de Cristo. E ele tem em sua mão 7 estrelas. Essas 7 estrelas, ele disse no verso 20 do capítulo 1 de Apocalipse, que eram 7 anjos das 7 igrejas. Agora veja aqui nos 37. Pois bem, na Bíblia, eles não entenderam essa revelação. Eles queimam. Os apóstolos. Eles não entenderam essa revelação. Porque de que adiantaria vigiar e esperar se sabiam que haviam milhares de anos antes da vinda de Jesus? E isso não foi dado, quer dizer, essa revelação dos mistérios não foi dada a eles. Aí o profeta vem e diz aqui, ó: eu digo a vocês aqui, a vocês católicos, a vocês luteranos, a vocês metodistas e assim por diante, a luz que está na palavra hoje não foi dada a Martim Lutero, nem foi dada a John Wesley. John Wesley pregou a santificação, que Lutero passou por alto. A luz vem à medida que precisamos de luz. Deus fala, e isso não está aberto para nós, porque está escondido aos nossos olhos, até o dia que Deus pode revelar. Você veja que até na 7ª era, até no começo do ministério do profeta, de 1933 a 1962, ele pregou isso aqui em 60, ele também não sabia muitas coisas dos mistérios. Eu me pergunto como será depois de partirmos. Estou convencido de que há muito e muito mais sobre o qual nada sabemos. Olha aí. Isso é certo. É por isso que teve de vir uma nova aliança. Para dentro dessa aliança, vir um novo ministério para que essas coisas fossem abertas para o profeta. Também, que ele também não sabia. Para se cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 36, que nem os anjos saberia a hora da vinda do Filho do Homem. Isso é certo. Há 7 selos. Se tomarmos o livro completo de Apocalipse, que está selado na parte de detrás do livro, não está escrito no livro. Esses selos devem ser abertos durante esta era da igreja. E os 7 últimos mistérios, os sete últimos mistérios de Deus serão conhecidos. Oh, eu gostaria de ficar nisto durante todo o inverno e passar, sim senhor, as 7 eras da igreja. Agora, esses 7 mistérios, qual é esse 7 mistérios? Será que os apóstolos conheciam? Não, irmão. Mas seria conhecido na última era. O que o profeta diz assim, ó? Durante esta era da igreja. Qual é esta era que ele estava pregando? Ele está dentro da Laodiceia. E os 7 últimos mistérios de Deus seria conhecido. Então, tinha 7 mistérios. Mas os apóstolos não conheciam. Os mensageiros também não. Mas seria revelado e a igreja, no último tempo, saberia que mistério é esse. Qual é o primeiro mistério? O primeiro mistério é o primeiro selo. O segundo mistério é o segundo selo. O terceiro mistério é o terceiro selo. O quarto mistério é o quarto selo. O quinto mistério é o quinto selo. O sexto mistério é o sexto selo. E o sétimo mistério é o sétimo mistério.
Então esses são os mistérios. E esses mistérios não eram conhecidos pelos apóstolos. Não, eles não sabiam disso. Eles não sabiam. E esses selos devem ser abertos durante esta era da igreja. E os sete últimos mistérios de Deus serão conhecidos. Eu gostaria de ficar nisso durante todo o inverno e repassar, sim senhor, as 7 eras da igreja. Então aqui, irmão, nós mostramos pelas escrituras e mostramos pela mensagem do 7º anjo que eles não sabiam. Eles não sabiam, eles não conheciam os mistérios, porque não era para eles. Isso era para ser revelado no fim do tempo, no fim da era. Vamos adiante, irmão. Estou bem perto de terminar já, quero ler aqui os últimos parágrafos. No livro dos selos, página 114, do livro dos selos. Livro dos selos. Eu estou lendo aqui diretamente o livro dos selos, tradução da voz de Deus. Mas quem não tiver a mensagem separada, é do primeiro selo. Parágrafo. Vamos ler, eu quero ler esses 3 últimos parágrafos para a gente encerrar. O 56 até o 58 da página 114 do livro dos selos. Veja o que é que o profeta diz. Sustentando aquilo que eu estou falando. Os apóstolos, eles não conheciam os mistérios. Isso foi um dogma que foi criado faz uns 3, 4 anos dentro da mensagem para combater o outro dogma. Então, esses 2 dogmas se tornou errado, porque um erro não pode combater outro erro. Não. Veja aqui. Olha o que é que o profeta diz aqui. Então, no decorrer dessas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Quando foi que surgiu essa confusão? Isso foi no ano 325 que surgiu essa confusão. Então, no final da era da igreja, no final, qual é o final da era? Qual é a última era? É a era de Laodiceia. Aqui é no final. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo, veja só, a mensagem do 7º anjo. Não o primeiro, Paulo foi o primeiro. E quem foi o 7º anjo? Quem foi? Me diga aí. No final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo é para apanhar esses mistérios perdidos e entregar à igreja. Por que perdido, irmão? Já imaginou que os apóstolos soubessem esses mistérios? Esses mistérios não estavam perdidos, porque eles dariam a conhecer o povo. Mas veja que o profeta diz, a mensagem do 7º anjo é para apanhar esses mistérios perdidos e entregar à igreja. Está vendo? Agora note isso. Mistérios perdidos. Estavam lá nas eras, mas estavam perdidos porque os apóstolos e nem os mensageiros chegaram a conhecer eles. 57. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. Estavam lá os mistérios, mas ninguém conhecia. Nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. E eles viram essas coisas acontecendo, de maneira que João viu aqui. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco, mas o que o mistério disse é, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam. Eles não sabiam. Estava lá, na primeira era, o cavalo já estava cavalgando sobre o cavalo branco. O anticristo já estava ali, mas eles não sabiam. Mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois de... Irmão, aí esses mistérios que estavam lá nas eras da igreja, que eles não sabiam, era para ser revelado depois de quê? Depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão, como parente redentor. Olha aí, irmão. Quando foi que o Cordeiro saiu do trono? Lá na primeira era? Não, irmão. Não. Então esses pastores, com uma boa atenção, que eles querendo combater uma coisa errada, mas eles criaram um dogma errado também. Que para os apóstolos conhecer os mistérios, o Cordeiro tinha saído do trono lá. Mas quando foi que o Cordeiro saiu do trono, irmão? Foi depois da última era. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor.
E quando foi que aconteceu isso? No dia 28 de fevereiro de 1963. Ali sim, o Cordeiro saiu da sua intercessão, deixou o trono do Pai. Aí os mistérios que estavam lá, que estavam perdidos, foi dado a conhecer. Aí eu vou ler aqui esse último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir essas fitas ou essas mensagens, que no tempo do profeta era fita, qualquer um pode falar o que quiser. Tá vendo? Olha o que o irmão Branco está dizendo. Você pode falar o que você quiser, meu irmão. Você pode dizer que aquele cavalo branco de Apocalipse 1 é o que você quiser. Ele está dizendo, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa da sua convicção. É por isso que a minha convicção é que o novo nome é uma nova aliança. Essa é a minha convicção. E o profeta, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas, vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga para não adquirir. Quer dizer, que você não aceita a mensagem, então tá certo, meu irmão. Não se preocupe com ela, não. Mas isso é... Aí ele diz assim, mas isto é entre o povo a qual fui enviado a falar. Então, quando você não aceita a mensagem, você está dizendo que você não está enquadrado no grupo de pessoas que o sétimo anjo foi enviado para elas. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Está vendo? Aí está, irmão. Aqui está. Que você não aceita a mensagem, não aceita o que o profeta está pregando, então isso prova que você não está enquadrado no grupo de pessoas, no povo que ele foi especificamente enviado a falar. Irmão, o meu propósito aqui é te ajudar. Eu não estou aqui querendo te prejudicar, nem criticar a tua vida, não. Eu estou aqui, o problema aqui não é pessoal, é doutrinário. Eu estou aqui querendo te ajudar para tu caminhar na luz do dia, tá bom? Que Deus nos ajude. E eu peço que vocês orem por nós e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nós a sua nova aliança e o seu novo ministério. Que Deus abençoe. Se Deus permitir, domingo nós estamos de volta mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV. Tá bom, meus queridos? Então, ficou bem claro e explicado pela Bíblia e pela mensagem que eles não sabiam. Quem é eles? Os apóstolos. Eles não sabiam de quê? Sobre os mistérios. Os mistérios estavam lá, mas eles não conheciam, eles não sabiam. Mas seria quando o último anjo estivesse tocando a sua trombeta e quando o Cordeiro saísse do trono de sua intercessão. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1962. Tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.